Olá, pessoal. Nesta aula 2 aqui do capítulo 1, nós vamos agora dar uma resumida sobre aquela parte de cálculo da rotação crítica do eixo da bomba, do sistema eixo-rotor, e vou mostrar também que, de acordo com o arranjo da montagem dos mancais e da posição do rotor, a equação da frequência natural, ou seja, da rotação crítica, ela muda em função dos parâmetros, da posição dos parâmetros aí. Então vamos ver aqui no próximo slide aqui. Então nós temos aqui um arranjo que não é aquele, por exemplo, biapoiado que nós vimos lá anteriormente. Aqui nós temos a posição dos mancais e o rotor da bomba aqui na frente. Na verdade, então não podemos aplicar aquela equação vista anteriormente lá. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Nós vamos ter o eixo, né? Vou ter o rotor aqui chamado rotor em balanço, e vou ter a posição dos rolamentos assim. Então é um outro tipo de arranjo que também a frequência natural raiz de K sobre M, só que a mola muda em função da posição. Você veja que essa parte que está em balanço aqui, essa parte que está aqui em balanço, aqui, ó, quanto maior fosse a distância do rotor até esse mancal, essa parte fica mais flexível. A mola vai mudar em função dessa posição que está aí. Então vamos ver agora alguma coisa a mais. Então nós chegamos naquela aula 1, nessa equação básica que está aqui, que não tinha essa parte de baixo aqui. A rotação crítica, de uma maneira geral, em RPM do eixo é 30 sobre π, raiz quadrada do K do eixo sobre a massa do rotor. Eu falei para vocês que a massa do eixo não tinha entrado. Então existe algumas maneiras da gente fazer uma aproximação de colocar a massa do eixo também participando aí do cálculo da rotação crítica. Porque se aumentar a massa aqui embaixo, a tendência da rotação crítica é abaixar. Então vamos ver aquele primeiro caso que nós estudamos anteriormente, que é esse que está aqui, ó, que é o eixo biapoiado, a posição do rotor aqui. Como é que eu vou considerar então a massa do eixo aqui? Veja que a massa do eixo ela é distribuída aqui ao longo dessa posição A e ao longo dessa posição B. Então, a gente calcula a massa desse pedacinho que está aqui, né, em função do tamanho que está aqui. E essa massa, então, do eixo que está relacionado com a posição A, nós vamos colocar metade em cima do mancal, é uma maneira de modelar isso aí, e a outra metade em cima do rotor. Então, isso que eu fiz aqui embaixo, ó. Em cima do rolamento, a massa do eixo em A sobre 2, e aqui em cima do rotor, a massa do eixo em A sobre 2. A mesma coisa a gente faz aqui. Calcula a massa do B, jogo metade para cima do rotor, metade em cima do mancal. Então, essa parte que está em cima do mancal, ela não vai participar da vibração, porque ela está em cima de um ponto fixo. E nem essa outra da parte metade da posição A. Então, o que vai ser acrescentado na massa do rotor? Na massa do rotor vai ser acrescentado. Né? Então, está aqui, a massa total agora vai ser a massa do rotor, que já estava lá, metade da massa do eixo do lado A e metade da massa do eixo do lado B. Olha, essa soma que está aqui, dá uma metade da massa do A, metade da massa do B. Eu posso colocar o 2 aqui, né? Como sendo denominador comum, e a massa do lado B mais a massa do lado A vai dar exatamente a massa do eixo. Então, no final das contas, ficou o quê? Ficou a massa do eixo sobre 2. Então, a parte que vai participar, vamos dizer assim, do sistema é exatamente a massa do eixo sobre 2. Então, é isso que está mostrado aqui nessa equação aqui. Né? É uma maneira aproximada. Então, junto com a massa do rotor, eu acrescento metade da massa do eixo. E aí, com relação a isso, a frequência natural fica um pouco menor. Depois eu vou fazer um exemplo numérico de um desenho de uma bomba real. Eu vou calcular sem a massa do eixo e com a massa do eixo. Vocês vão ver mais ou menos o que vai acontecer aí. Correto? Então vamos lá um pouquinho mais para frente. Então esse é o primeiro caso que nós vimos, né, que já foi mostrado anteriormente, que a velocidade crítica
vai ser então aqui a massa do rotor, mas você poderia acrescentar então metade da massa do eixo, que é 3E, momento de inércia, vão ao quadrado sobre B ao quadrado. Então isso aqui, a raiz quadrada disso aqui vai dar exatamente lá a frequência natural, né? Então se eu passar a raiz quadrada, dá o ômega n radianos por segundo, aí eu multiplico por 30 dividido por π, tenho em RPM. Agora, se eu tiver outros arranjos de eixo com rotor, por exemplo, esse caso aqui, ó, eu tenho aqui, é muito comum esse caso aqui, eu tenho aqui um mancal, né? Um rolamento aqui, e aqui eu tenho o rotor em balanço. Então, essa frequência natural do rotor em balanço já é dada por essa equação que está aqui. Né? Você veja que a constante de mola do eixo, ela mudou aqui para esse valor que está aqui. Ó. Tá vendo? 3EI ao quadrado sobre L. Então, nesse caso, o K vai mudar, a frequência natural vai mudar. Então, seria o quê? 3EI M ao quadrado. Então, veja que o A ele tem uma influência muito grande aqui. Está vendo que ele está ao quadrado. Então, qualquer variação da posição do rotor aqui, a frequência natural cai bastante. Tá certo? Então, esse aqui seria essa condição que está aqui. E aqui entraria a massa do rotor. Se for considerar a massa do eixo, teria que colocar parte da massa do eixo aí também. Agora, esse outro caso aqui, observe que eu teria aqui um mancal de rolamento. Desse lado, eu poderia ter um mancal de bucha, por exemplo, né? Ou um mancal, por exemplo, com montagem, por exemplo, de 2 rolamentos, né? Isso existe muito. Um rolamento aqui encostado no outro aqui, a montagem dos 2 rolamentos na mesma posição do eixo. Então, isso o que vai fazer? Ele vai endurecer essa parte que está aqui. Né? Não vai ficar flexível igual aquela parte de lá que faz assim, ó. Aqui ele já vai fazer assim, ó. A deflexão ela vai mais ou menos reta, depois ela vai fazer assim. Então aqui segura mais, né? Tem um momento aqui que segura mais a condição. E esse endurecimento, a constante de mola vai ficar maior. Então nesse caso, por exemplo, a constante de mola é mais complicada para calcular, que seria essa parte que está aqui, ó, que eu vou traçar aqui, ó. Olha aí. E essa aqui então seria a massa do rotor, sem considerar então, no caso, no cálculo, a massa do eixo. Então já seria 12EIL3 A3B2 3L mais B, que é esse caso que está aqui. E este outro aqui, em balanço, essa parte que está aqui. Então nós temos praticamente 3 casos que você já tem pronta a equação aí. O primeiro caso, biapoiado, o segundo, rotor em balanço, e o terceiro caso com o mancal mais endurecido e o rotor entre os 2 mancais. Então são os casos que mais aparecem na prática aí. Bom, depois que você calcula então a rotação crítica, a gente tem que fazer uns testes, testes que eu digo assim, cálculo, né? Para ver se o nosso projeto tá bom. Então existem algumas regrinhas. A primeira regrinha básica é o seguinte: se eu calcular uma rotação crítica, tá, no eixo x RPM lá, ela não pode ser 2, 3 nem 4 vezes, ela não pode ser múltipla da rotação da máquina. Né? Então vamos supor, se ela for igual à rotação da máquina, você vai rodar na ressonância. Ah, mas aí eu calculei uma rotação crítica, por exemplo, que é 2 vezes a rotação, ela está longe, 2 vezes a rotação crítica. Só que, por exemplo, se acontecer um desalinhamento, o desalinhamento pode excitar uma segunda harmônica da rotação, então pode coincidir com a rotação crítica, que seria 2 vezes a rotação, né? E aí eu teria uma ressonância secundária. Então, regra básica aqui: a velocidade crítica não deve ser múltipla. Tá? Então, o múltiplo de 2, 3 vezes da primeira rotação crítica. Então, você não pode ser esses valores múltiplos. E também não deve ser submúltiplos. Né? Porque, por exemplo, se eu tiver uma meia vez, pode ser uma folga que eu tenho no sistema. Então, se eu tiver uma folga, a folga excita a rotação crítica. Então, deve evitar sempre ser múltipla ou meia, 1/3, 1/4, assim por diante. Fugir disso que está aí. Então isso aí é uma consideração que os próprios softwares lá de cálculo de rotação crítica já levam em conta esses parâmetros aí que eu mostrei para vocês aí. Agora, o que é mais usado é o seguinte. Então esse aqui é o mais importante aqui, ó.
a rotação crítica, ela tem que, né, ela é calculada, e a rotação de trabalho do rotor, ele deve fugir dessa rotação crítica. Então, por exemplo, eu calculei a rotação crítica e encontrei, só para ficar fácil fazer a conta, encontrei que a rotação crítica é de 1000 RPM. Ou seja, se o eixo rodar a 1000 RPM, certo? Eu tenho uma ressonância. Mas eu posso rodar com 900 RPM? 900 RPM é diferente de 1000. Eu posso rodar? Então, a rotação de trabalho não deve ficar próxima também da rotação crítica calculada. Então, qual que seria essa faixa de trabalho? A faixa de trabalho é o seguinte: a rotação de trabalho deve ser menor do que 70% da rotação crítica. Então, por exemplo, se a rotação crítica for 1000, igual eu coloquei aqui, ó, se ela for 1000, ó, 1000 RPM, eu multiplicar por 0,7 dá quanto? 700 RPM. Então eu posso trabalhar com eixo de 700 RPM para baixo, nessa região que está aqui, ó, tá? Chamada de região subcrítica. E para cima, por exemplo, a rotação crítica é 1000 RPM. Eu posso rodar o eixo com 1200? Ó, 1200 está fora da ressonância. Será que posso fazer isso? Então também existe uma proximidade com relação a isso depois da ressonância, que é um pouco diferente. Então, após a ressonância, a rotação de trabalho deve ser 1,4 da rotação crítica, ou seja, 40% a mais. Então, no nosso caso, por exemplo, aqui, eu calculei a rotação crítica em 1000, ele deu 1,4, 1400. Então, eu devo rodar, de preferência, acima de 1400, que é a região supercrítica. Então, aqui é uma região boa de trabalho, acima de 1400, e aqui abaixo de 700. De 700 até 1400, eu tenho uma região onde que está próxima da ressonância. A ressonância seria em 1000. Então, essa região aqui é chamada de região crítica, tá? Então, essa região crítica, que está aqui, eu escrevi ó, em azul aqui, região crítica. Essa região crítica deve ser evitada de uma maneira geral para os projetos aí, tá certo? Então, isso aí é uma recomendação. Existem normas, tipo API, que no caso de bombas, eles têm algumas aplicações com relação a isso. Então, se tiver uma bomba para empresa petroleira, tem que sempre procurar a norma correspondente lá à classificação da empresa, tá? Então, esse valor que eu fiz aqui de 0,4 e 1,4 e 0,7 é uma recomendação genérica, vamos dizer assim, tá certo? Então, aqui, ó, cuidado, então aqui é o seguinte, você calculou a rotação crítica e deu 1000, foge da proximidade de 1000, que você teria uma amplificação da vibração, ok? Depois nós vamos voltar a fazer um exemplo numérico e vocês vão mostrar, vou fazer o cálculo dessa faixa aí para vocês lá. Então terminamos aqui essa segunda aula, que foi mais rápida, e o Fabiano vai entrar lá com uma parte, já começando com a parte dele aí, e na próxima aula minha aí, eu já vou entrar falando mais e fazendo um exemplo com relação ao cálculo da rotação crítica. Ok? Então até a próxima aula, pessoal.